que algumas coisas da sua vida você não está tendo percepção e parece que você está andando mais para trás do que para frente. Eu quero te dizer, você está no processo. Você está sendo esticado, comprimido, apertado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Processo e propósito. Essa palavra ela pode mudar a sua vida. Ela pode fazer você entender algumas coisas. Nesses últimos anos, nós temos ouvido muito sobre propósito de Deus, uma vida de propósito, livros escritos, mensagens pregadas e ministradas, palavras proféticas acerca de propósito. Mas eu quero falar para você que não adianta você entender seu propósito se você não respeita o processo. Existem coisas na nossa vida que nós nunca vamos chegar nelas se nós não respeitarmos algumas coisas que nós vamos ter que passar por elas. Veja, quero falar juntamente com você a respeito da vida de José. Muitas mensagens no decorrer dos meus anos, dos anos que eu tenho como cristão, como servo do Senhor, como apóstolo, muitas pessoas pregando sobre a vida de José, o sonho de José e a tentação e as lutas que José passou. Eu quero te dizer que de tudo isso foi muito bom e é muito edificante. Mas hoje eu quero falar dos processos, que respeitando esses processos, ninguém pode parar o seu propósito. O propósito pode ser embargado. O propósito pode ser aniquilado se você não respeitar os processos. Quero ler um texto da Sagrada Escritura, de Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 5. E diz assim as Escrituras: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o relatou a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a sua mãe, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Queridos, veja que um simples sonho mudou a vida de um jovem de 17 anos. Você pode sonhar e Deus abençoará o seu sonho. Sonhe o sonho de Deus e Deus investirá nos seus sonhos. Eu tenho uma frase que eu digo há anos: sonhe os sonhos de Deus e Deus sonhará os seus sonhos. Quando a Bíblia diz em Mateus que buscai o reino de Deus e a sua justiça, esses são os sonhos de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Esses são os seus sonhos. Sonhe o sonho de Deus e Deus sonhará os seus sonhos. Agora eu quero relatar com você, querido, quando você tem uma revelação, toda a revelação que você tem a respeito de você, ou a respeito, seja de que for, a revelação, ela é o fim, ela não é o início. O grande processo, o grande lance de nós hoje cristãos é que nós nos alegramos e choramos quando recebemos uma palavra profética. Talvez você que está me ouvindo aqui, talvez já chorou, já se debruçou, já caiu no chão, já rodopiou, quando alguém, inspirado pelo Espírito, uma profecia, uma palavra profética, aquela palavra daquele culto que você jamais imaginava ouvi-la,
E aí você ouviu, e você caiu em choro, falou com você. Deus se revelou de uma forma poderosa, falando de coisas simples e de coisas profundas acerca da sua vida. Deus estava revelando coisas para você, só que a revelação não é o início das coisas, a revelação é o fim. Nos alegramos com um sonho bonito, nos alegramos com a palavra profética bonita acerca da nossa história, do nosso país, da nossa nação, da nossa família. Só que o grande problema não é a revelação que temos recebido, não é a palavra que pegamos, são os processos para chegar a elas. Quando Deus libera uma palavra para você, quando uma revelação e uma profecia é liberada ao seu coração, essa palavra, ela encontra um lugar, mas ela abre um espaço chamado tempo. Abraão recebe a palavra que será pai aos 78 anos. E ela se cumpre aos 100 anos. Ou seja, a palavra profética no coração do pai da fé submeteu ele a um processo de espera e de tempo, fazendo ele receber o que Deus prometeu. O grande problema é que cristãos atuais, sem experiências nítidas de um verdadeiro nascimento, de uma verdadeira vida com Deus, elas estão recebendo palavras inspiradoras, lindas, mas elas não estão recebendo, elas não estão se submetendo ao propósito, ao processo daquilo que Deus falou. Queridos, o processo é como uma corrida de um atleta. Não adianta ele partir, ele precisa chegar. Não adianta como ele disparou na caminhada, na corrida. Ele tem que ter a plena convicção, com os treinos que ele fez no decorrer de anos, para chegar na linha de chegada. Não importa se primeiro ou se último. O importante é chegar. Mas a chegada da linha de chegada precisa do tempo, do espaço, e se submeter a esses lugares. Quando José chega e diz aos seus irmãos que teve um sonho, seus irmãos tiveram raiva, ódio, ciúme dele. Como pode um menino desse vai nos dominar, reinar sobre nós? Queridos, talvez curas ainda não aconteceu na sua vida, porque você se alegrou com coisas que Deus disse, e agora está questionando Deus, por que essas coisas não acontecem na minha vida? Por que aquilo que Deus disse para mim não aconteceu? Por que anos se passaram e as palavras não se cumpriram? Eu, no decorrer da minha vida cristã, eu deparei com pessoas com chamados excepcionais, com ministérios poderosos do qual Deus tinha para fazer. Mas eu percebi que essas pessoas não respeitaram o processo da sua vida, da sua cura e das suas restaurações. Então não chegaram. Projetos abortados, sonhos destruídos. E aí, uma culpa daquele que liberou o sonho, daquele que liberou a palavra. E é isso que nós precisamos entender. José, ele recebe uma palavra profética. José recebe uma palavra profética e ele entra agora no processo de Deus. Agora, quando você entra no processo de Deus, se prepare. Porque José teve que ser traído pelos seus irmãos. Foi colocado em uma cisterna, vendido como escravo, acusado de um crime que não cometeu. 13 anos se passaram. Teve que ir para o calabouço. E tudo isso foi como processos. Ter que desvendar o sonho dos outros para que o seu sonho seja realizado. Querido, José nos ensina, com sua vida fenomenal, um grande apóstolo de propósito é José. Porque não adianta você ter o propósito que já está em você, se você não respeita os processos da vida,
que vão apresentando no decorrer da sua caminhada, da sua chamada. Deus não cura ninguém na sua totalidade. Deus vai curando aos poucos, gradativamente, para que orgulho não entre no nosso coração e a gente diga: foi eu que fiz tudo isso. Queridos, sabe por que muitos não estão alcançando tantas coisas? Porque eles não respeitam, não se submetem, não estão debaixo do processo que Deus os colocou. Sabe, querido, antes da flecha ser atirada, ela precisa ser esticada. Antes da flecha chegar ao alvo, ela precisa ser comprimida, esticada, ser levada aos seus limites, até ela chegar ao alvo que o arqueiro estava para lançar. É isso que eu quero falar para você. Se você é um filho de Deus, você é uma flecha. Mas não adianta ser uma flecha se não permitisse ser esticadas nos seus limites. E talvez Deus fez você ouvir esse vídeo e fazer você ouvir que talvez você está sendo levado, puxado, esticado, e parece que algumas coisas na sua vida você não está tendo percepção e parece que você está andando mais para trás do que para frente. Eu quero te dizer, você está no processo. Você está sendo esticado, comprimido, apertado, colocado em lugares. A traição, a perseguição, e tantas outras coisas que você vai ter que passar no decorrer da sua vida e da sua chamada. Vão roubar a tua túnica que teu pai te deu. Vão querer te acusar de coisas que você não viveu e não fez. Vão te colocar em cisternas rotas. Talvez você está no calabouço da alma. Se submeta. Fique. Aguente firme. Suporte mais um pouco. Que o mesmo Jesus que manda os discípulos atravessar o barco é o mesmo Jesus também que está dentro do barco no meio do vendaval e da tribulação. Ele não nos isenta. Ele não nos isenta dos processos. Ele passa junto conosco ou nos libera uma palavra para passar. A primeira travessia do barco, ele disse para os discípulos: atravessem. Há uma palavra de chegada, atravessem o outro lado. Ele está querendo dizer: não importa o que vocês vão passar até chegar o outro lado. Eu estou dizendo a vocês: cheguem, atravessem o outro lado. Outro texto, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo dentro do barco e estava tendo ventos. E os discípulos chegam lá embaixo de: mestre, não te importa que perecemos. Ele não está nos isentando do que vamos passar, mas está nos ensinando a respeitarmos os processos do que devemos passar. Que nesse dia você possa ver que nem tudo na nossa vida é sem sentido, mas Deus permite. E por isso que João, capítulo 13, versículo 7 diz: o que eu faço agora, não entendais, entenderá depois. Então tem coisas que nós não entendemos, mas Deus está dizendo: eu vou fazer você entrar nesse processo do que você está vivendo, para você, quando chegar, você vai entender tudo. Isso é processo e propósito. Saiba do seu propósito, mas respeite o seu processo. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus e que você viva os processos da vida, os processos da sua alma e que você se submeta a esses processos. E aí sim, você não vai ficar se importando qual é o seu propósito, porque o processo te leva ao propósito. Beijo, sou o Apóstolo Eduardo. Compartilhe esse vídeo, dá aquele like, nos acompanha nas nossas redes sociais e estamos juntos até a volta de Cristo. Uau!